A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o evangelista Marcos Vinícius. E nesse momento Deus ele me trouxe para falar que Deus ele tem um novo caminho, uma nova história, um novo pensamento a te dar, se você quer, no poder que tem a palavra e o nome de Jesus Cristo sobre a face dessa terra. Eu peço aos irmãos e às irmãs que leiam junto comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 13, do versículo 10 ao 13, que nos fala bem assim: E ensinava no sábado numa das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. É algo muito simples, muito direto, a qual Jesus Cristo, com seu poder, com a sua autoridade, estava num certo sábado, numa das sinagogas, porque Jesus Cristo ia com seus discípulos para muitos lugares ensinar a palavra de Deus, mostrar para o povo que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo com seus discípulos, eles iam manifestar o poder de Deus através das curas, dos milagres, fazerem pessoas ter uma vida nova para a glória de Deus. E Jesus Cristo estava ensinando um certo sábado em uma das sinagogas, e estava ali naquele sábado uma mulher que estava enferma. Ela tinha um espírito de enfermidade sobre a vida dela. Só que esse mal que estava na vida dela não era 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5 anos. Ela estava sofrendo já com aquele espírito de enfermidade há 18 anos. E ela andava encurvada. E ela não podia de modo algum se direitar, porque aquele espírito de enfermidade que estava sobre a vida dela não deixava ela viver direito, não deixava ela andar reta, não deixava ela ser feliz. Até que Jesus viu que ela estava naquela situação, e pelo amor, pela misericórdia dele sobre a vida daquela mulher, chamou ela e somente liberou uma palavra para ela: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E Jesus Cristo, com as suas mãos santas, pôs a mão sobre a cabeça dela e ela se endireitou. A postura dela voltou ao normal e ela glorificava a Deus. Porque todo ser humano que é tocado por Jesus Cristo, louvado seja o nome do Senhor, além de ser liberto, ele ou ela glorifica a Deus. Porque Deus, ele é glorificado através de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Jesus Cristo é o Filho de Deus, que também é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, há alguns pontos dentro desta palavra que Deus ele pode nos dar muitas direções e formas diferentes de pensar. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, entendam uma coisa: Jesus Cristo, sendo Deus, ele tem o poder e a autoridade máxima na terra para expulsar o mal da minha e da tua vida. Se Jesus Cristo falar para mim, para você, que nós vamos ser curados, nós vamos ser curados.
Se ele falou que ele tem poder sobre a morte, que ele pode fazer o ser humano ter vida, ressuscitar os sonhos, o ser humano vai ser ressuscitado, os sonhos vão ser ressuscitados. Porque quando Jesus ele dá a palavra, é aquilo e ninguém pode mudar. E ninguém pode anular a palavra de Deus, porque a última palavra é de Deus. E Jesus é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, algo me chama muita atenção nessa palavra, porque aquela mulher, ela tinha um espírito de enfermidade. E ela estava já há 18 anos com aquele mal sobre a vida dela. E ela andava torta. Será que os irmãos conseguem se colocar no lugar dessa mulher e pensar como é viver 18 anos encurvado, com as suas costas inclinadas para baixo, olhando para o chão? Louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos ver e reler novamente que Jesus, quando viu que ela estava nessa situação, Jesus Cristo chamou ela para curar ela e dizer para ela: mulher, estás livre da tua enfermidade. Talvez você não tenha noção do poder que Deus ele tem sobre a vida do ser humano. Talvez você queira ou esteja pensando largar tudo, talvez por causa de uma doença que você está sofrendo, por causa de uma depressão, talvez por causa de algo que proferiram contra a sua vida. Talvez você esteja há 10, 15, 20 anos sofrendo, passando pela mesma coisa. Muitas das vezes em sua mente você pode pensar ou achar que Jesus não está vendo, que Deus não está vendo. Mas pelo poder desta palavra, eu falo para a tua vida em nome de Jesus Cristo. Deus, ele sabe do que você está passando. Deus, ele sabe o fardo pesado que você está carregando. Deus, ele sabe a dor de cabeça que você está tendo com as dificuldades, com os problemas da terra, com o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Você pensa que Jesus, ele não está vendo a situação que você está passando? Você pensa que Deus, ele não sabe do que você está passando? Mas Deus, ele sabe sim. Assim como ele sabe, ele quer te chamar, como está te chamando, para você vir para a presença dele, para você ir para a igreja, para você ir buscar a palavra dele, para ele dar um basta nesse mal que está atuando na tua vida. Por isso que Jesus Cristo ele fala: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está te chamando para tirar o fardo pesado? Quem está te chamando para te dar alívio não sou eu, mas é o próprio Jesus Cristo de Nazaré, que é o Filho de Deus, que também é Deus. É Ele que te chama para você ir para a igreja. É Ele que te chama para você caminhar e buscar pela tua vida. Porque somente Ele pode te libertar. Somente Ele pode fazer você andar reto e reta nesse caminho torto em que a vida está te oferecendo, nesse caminho encurvado em que os espíritos malignos estão querendo te levar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, talvez você, não no sentido físico, esteja andando encurvado por causa da enfermidade, mas no sentido espiritual, talvez a tua vida esteja torta. Talvez os teus pensamentos estejam enrolados, embaraçados. E talvez você já tenha tentado de todas as maneiras solucionar esse problema e não conseguiu.
Assim como aquela mulher que estava andando encurvada há 18 anos e não podia de modo algum se direitar, talvez você já tenha procurado a solução para o teu problema e de maneira nenhuma você tenha conseguido achar. Mas Jesus Cristo, Ele está te olhando, Deus está te olhando com os olhos de misericórdia e está te chamando para você ir para a presença dEle, para Ele dar um basta no teu problema. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, eu quero falar algo muito sério de Deus para a tua vida. Não aceita a enfermidade te dominar. Não aceita as vozes negativas que vêm sobre a tua vida te dizer o que você é, o que você não é. Não deixe que as situações difíceis da tua vida, louvado seja o nome do Senhor, venham determinar o que você vai ser, o que você é. Entenda que Deus, através da palavra dEle, já tem algo escrito para a tua vida, já tem uma história de vitória para te dar, já tem um caminho de sucesso, já tem um futuro brilhante para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo que você precisa fazer é ir até Jesus Cristo, é ir para a igreja, é se esforçar, pedir ajuda ao pastor, aos obreiros, para te ajudar. E Jesus Cristo vai usar o servo ou a serva dele para impor a mão sobre a tua cabeça. E assim como Jesus Cristo, quando tocou na cabeça daquela mulher, ela se endireitou, o servo e a serva de Deus vão tocar na tua cabeça e pela misericórdia de Deus você vai ser curado, a tua vida vai melhorar. Louvado seja o nome do Senhor, porque ainda há homens e mulheres de Deus que andam em santidade, que fogem do pecado, que não aceitam o erro em sua vida. E desses tais, Deus está à procura. Então, meus irmãos, os santos de Deus estão nessa terra para te ajudar e te falar que a tua vida ainda tem jeito, que não é por causa de uma enfermidade que você vai parar, que não é por causa do pecado que você vai parar. Só basta você determinar no teu coração que Jesus Cristo, Ele pode te curar, que Ele pode te salvar, que Ele pode te endireitar e pode fazer voltar ao normal aquilo que está torto, aquilo que está fora, aquilo que está bagunçado. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, lá no livro de Provérbios, dando base nesse texto, nos fala bem assim: os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os bons e os maus. Meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus também, os olhos do Senhor estão em toda a parte do mundo. Deus, Ele está vendo quem é bom e quem é mau. Deus está vendo quem está fazendo o bem, quem está fazendo o mal para a tua vida. Então eu quero dizer para a tua vida que se você está sofrendo, se você está passando por um momento difícil, está sendo injustiçado, Deus, Ele vai cobrar. Aquilo que o homem plantar, o homem vai semear. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Deus que nós servimos, o Deus que eu acredito, que eu creio que você também acredita, é um Deus de justiça, é um Deus de amor, mas também de puro fogo consumidor. É um Deus que, como tem poder para dar vida, também tem poder para matar. Como tem poder para dar força, também tem poder, louvado seja o nome do Senhor, para abater. Então, meus irmãos, creia no poder de Deus, porque esta palavra é uma palavra de cura para a tua vida. E se você crê, os espíritos malignos que estão atrasando a tua vida, pelo poder do nome de Jesus Cristo, vão sair da tua vida e você vai glorificar a Deus pelo que Jesus Cristo Ele fez pela tua vida. Em nome de Jesus.